Lu, a gente sabe que a prática de atividade física é fundamental dentro de um estilo de vida saudável. Vai trazer mais saúde, bem-estar, mais disposição. Lá até que vira uma paixão, naqueles dias que a gente chega cansado, trabalha bastante, aquela rotina pesada. Eu tenho muitas dúvidas sobre atividade física, como conciliar com o nosso dia a dia. Você também não tem? Eu tenho muitas e a gente trouxe 2 especialistas para falar sobre o tema com a gente. Vem com a gente após a vinheta. Olá, eu sou Laís Dini e sejam bem-vindos a mais um VitaCast. Hoje o tema é sobre performance no esporte e na vida, os primeiros passos para se superar. Olá, eu sou Lucila Santinon e esse podcast é patrocinado pela VitaFor Nutrientes para nutrir você de informação, saúde e conhecimento. Vamos apresentar os nossos convidados, né, Lu? Vamos Muito começar com ansiosa! Ele é nutricionista esportivo, professor, palestrante, coordenador da equipe de nutrição da Care Club, onde atende muitos esportistas e atletas. Seja muito bem-vindo, Humberto Nicastro. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Muito bem-vindo, prazer. Ela, não preciso nem falar, já tô emocionada, sou fã. É especialista em nutrição funcional esportiva, emagrecimento e qualidade de vida. Também é maratonista, mãe, palestrante, criadora de conteúdo do Leve para Sempre podcast. Seja muito bem-vinda, Samara Pleitz. Obrigada, meninas, pelo convite. VitaFor mais uma vez. Muito obrigada. A gente que agradece. E pra gente começar, né, vamos falar aí sobre um assunto que acho que as pessoas têm muita dúvida, né? A diferença do esportista e do atleta. Sim. Vocês podem contextualizar um pouquinho pra gente? Tem bastante diferença, embora muita coisa se confunda, né, entre os dois, né? O esportista, talvez, falando agora um pouco da nossa área, seja o nosso maior público hoje de consultório, a nossa maior demanda. É a pessoa que mais nos busca. Atleta, vamos centralizar como sendo uma pessoa de alto rendimento, minoria hoje em dia, né? Até porque não é tão fácil você viver de esporte no cenário brasileiro, não é tão fácil você se destacar lá fora em grandes competições, tá? Então, esportistas são aquelas pessoas que buscam mudança de hábito através da atividade física. Então, aquela pessoa buscou o esporte inicialmente porque ela queria emagrecer, ou porque ela queria corrigir algum problema de saúde, por algum efeito terapêutico. Estética, acredito que seja o grande carro-chefe hoje, né? O emagrecimento, o ganho de massa muscular, que não é esporte, né? É importante a gente diferenciar isso. Estética e esporte são coisas diferentes, tá? E aí esse esportista ele vai evoluindo, né, dentro da modalidade. Com o tempo ele vai querendo refinar as coisas. Então, Tá criando gosto, né, Nicasso? Exato. E aí os objetivos dele vão ficando cada vez mais ousados e as demandas dele para nós vão ficando ousadas também. Eu costumo dizer que no consultório a gente tem 3 públicos, né? A gente tem o amador, a gente tem lá na outra ponta o alto rendimento e a gente tem no limbo ali no meio aquele cara que é amador, mas ele quer viver igual um cara de alto rendimento. Então ele é hiperconectado, ele conhece as referências da Esse dá modalidade. mais trabalho no consultório. Muito mais. Porque ele quer que o estilo de vida dele se encaixe fora de uma realidade que não é a dele, né? Então é exatamente isso. Ele quer trabalhar, quer fazer a vida dele normal, de pessoa normal, né? Que vive os dias sem ser atleta, mas ele quer o rendimento de um atleta e não funciona desse jeito, né? Então o atleta ele vive para o rendimento. E o amador não, o amador vive para a vida e também quer rendimento. Nos dois mundos, digamos Nos dois mundos, assim. e é muito exatamente. difícil realmente trazer ele para a realidade de que, peraí, deixa eu te mostrar quem é você aqui nesse cenário, você não vai se superar lá em Kona, no primeiro lugar, no triatlon, no Ironman, porque não tá dentro da sua rotina, né? Mas ele sabe que ele não vai chegar no pódio ali junto com os profissionais. Ele quer recorde pessoal. É aquele tem isso sujeito também. que busca baixar o tempo da maratona dele, ter um recorde pessoal, o pessoal chama de PR, isso no meio esportivo, que do inglês é o recorde pessoal. Eu quero ter um PR melhor, eu quero baixar meu tempo. E é baixar aquilo em 5 segundos, 5 minutos na maratona, que é muita coisa, né? É muita coisa já quando você fala de um amador, de um profissional já é muita coisa, de um amador é bastante coisa também, né? Então esse é o que mais demanda, porque ele está muito conectado com o que está acontecendo dentro do esporte. Então ele tem a vida dele, mas ele senta para conversar com você, você acha que ele vive do esporte. Ele sabe tudo o que acontece, as referências do esporte, ele traz para você as dúvidas que um atleta profissional traria.
e ao mesmo tempo ele tem a vida pessoal dele, como ela falou. Então acaba demandando mais, né? E às vezes ele tem uma angústia, né? Pra chegar lá e aí a gente tem que... E na verdade até hoje, no cenário da nutrição esportiva, a gente consegue trazer mais qualidade de vida para esse atleta que quer se dedicar a chegar lá, chegar bem, ter o RP dele, e se sente muito cansado, porque ele acorda às 5 da manhã para pedalar, mas de tarde ele tem que trabalhar, depois do almoço dá aquela baixa de energia, né? Então ele precisa de condições para fazer a vida dele fluir, né? Então ele precisa da nutrição como um suporte. Então a gente entra até como educador nesse sentido, né? Trazendo ele para a realidade. Olha, você quer realmente um RP, você vai se dedicar, vai dar tudo certo. E eu tô aqui para te ajudar. Então eu vou trazer... Segura essa ansiedade, né? Esse ponto aí que a gente vai chegar lá. Mas espera aí que eu preciso primeiro fazer você viver seus dias, para que depois você consiga seu RP. Para dar um exemplo prático, imagina uma pessoa que faz triatlon a nível profissional. Triatlon, para mim, acho que é o esporte mais difícil do mundo, porque ele é a junção de 4 modalidades. O pessoal fala 3, mas são 4. Que é você pedalar, nadar, correr e fazer fortalecimento. São 4 modalidades simultâneas na semana, em solos diferentes. Um é na água, um é em cima de uma bicicleta, o outro é saltitando, correndo. Olha o desafio que é. Então você tem que encaixar na tua semana... É difícil, já fui triatleta. 4 modalidades diferentes, contando que no final de semana isso vai te consumir 3, 4 horas de um treino longo de transição. Ok, a pessoa que só vive disso, perfeito, ela vai treinar 2 vezes por dia, obrigatoriamente, às vezes 3, e vai ter um dia de descanso, ou às vezes não, dependendo da periodização. Agora imagina o indivíduo que faz isso, trabalha, tem família, filhos, viaja a negócios, tem reuniões, como é que ele vai encaixar isso na rotina dele? Costumo até dizer que o triatleta, esse de alto rendimento, acima de 70.3, na distância 70.3 do triatlon, ele está deixando alguma coisa defasada. Porque quando as modalidades são mais curtas, né, as distâncias são mais curtas, dá para encaixar um treino por dia que não vai desfavorecer. Mas como os treinos para 70.3, né, para endurance, ou para 70.3, ou para full, né, que a gente chama, que é o full triatlon, eles são muito longos, realmente é desse jeito. Tem que dividir o dia em vários blocos para você conseguir encaixar os treinos. E alguma coisa na vida desse sujeito vai ficar defasada. Ele vai deixar algo em aberto. Alguma coisa em aberto. Ou ele perde treino. Ou ele perde família. Exato. Não dá. E Sá, na sua rotina, assim, tão, né, tudo agitada. Né? Você, maratonista, Sim. como que o esporte entrou na sua vida? Na verdade, o esporte entrou na minha vida há uns 10 anos atrás, quando eu trabalhava muito longe da minha casa e eu não tinha tempo de ir para academia. Então, eu decidi acordar um pouquinho mais cedo. Em vez de perder tempo no trânsito, eu ia direto para academia para depois ir direto para o trabalho. Muito boa, é assim que eu consigo fazer com os meus pacientes. Não tem. Tem que ser assim. Tem que ser. Começar a aplicar. E aí eu comecei desse jeito, e aí você começa, não sabe nada, começa na esteira, então eu comecei a correr. Aí no mesmo ano eu comecei a fazer uma corrida de rua, e aí me apaixonei pelo esporte. Uns 3 anos, aí eu já fiz 3 maratonas nesse meio do caminho, até esse episódio que eu vou te contar agora. E eu, num treino desse de maratona trail que eu tava fazendo, eu torci o pé. E precisava me manter ativa, me manter com a parte de respiração ativa, Sim. né? Para poder chegar no dia da prova e fazer. Só que eu tava com o tornozelo... Uma lesão. Eu vou ter que arrumar outra forma de manter o meu aeróbico. E aí eu comecei a pedalar. E ali eu comecei o triatlon. Porque eu falei, nossa, eu já pedalo, já corro. De uma dificuldade, ela tirou uma oportunidade ali, né? Já pedalo, já corro, vou começar a nadar. Então, no meu ano seguinte, foi o ano inteiro treinando para triatlon. E eu sei o que é essa coisa de dividir o dia. E sim, alguma coisa fica defasada. E aí, no final de 2017, eu fiz duas distâncias. Fiz o Endurance e fiz o 70.3. E foi, na verdade, colocando o esporte na rotina como única forma de aliviar estresse. Foi exatamente esse ponto. Então, foi fluindo. Ao todo, hoje, eu vou fazer 38 anos essa semana. Eu tô com 10 maratonas. Nunca a gente fala, nas né? costas. 38 anos, Ai, maravilhosa.
Sou suspeita. E olha que a atividade aeróbica acaba com a nossa pele, né? A gente tem que estar aqui bem antioxidada, né? Bem suplementada. Anticorpos, protetores orais. Então foi assim que entrou. E aí hoje, na verdade, a atividade física é um ponto crucial assim na minha vida. A minha rotina não começa se não fizer atividade física, por isso que meu dia não existe. Eu preciso, assim. E eu costumo separar o meu consultório em blocos, né, de atendimento, e eu não atendo de manhã. Porque de manhã é o momento que eu vou pro treino, se eu estiver um pouco mais cansada, eu vou um pouco mais tarde. Se eu tiver que fazer burocracia, eu faço depois do treino. Mas os atendimentos eu deixo pro período da tarde para poder fazer meu treino com a cabeça boa. Você trouxe um ponto importante, essa organização de agenda, né? Para quem tá querendo começar nessa prática de atividade física, quais são as dicas que vocês dão aí para essa tomada de decisão? Ela tocou num ponto interessante, que ela falou assim, se eu não faço de manhã, eu não faço mais ao longo do dia, vocês falaram, se não fosse assim também não faria. No caso dela, a gente está falando de uma modalidade de endurance, né? Corrida e tal. E tem que ser assim, porque as coisas no endurance acontecem às 4, 5 da manhã. As provas acontecem assim. Então a pessoa ela tem que se condicionar àquilo. Então acho que a primeira dica é você saber o que você está buscando. Se você estiver buscando o que ela buscou, você precisa se adequar àquilo. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes a gente pode escolher, né? Olha, eu vou colocar o treino aqui, vou colocar o treino ali. Muitas vezes você tem que fazer. Você precisa fazer, eu não gosto de treinar de manhã sim, mas se você for fazer uma prova, você vai ter que acordar às 5, 6 da manhã para comer, para se organizar, te baixar a ansiedade, ir lá e fazer a tua prova. Então, primeiro você precisa saber o que você está buscando, tá? Acho que o segundo ponto, não sei se você concorda, é você entender que o feito é o melhor, tá? O melhor coisa é o que você consegue fazer, tá? Então, se você é um sedentário, se você não faz nada hoje, ou faz muito pouco, uma vez por semana, entenda que você não vai fazer todo dia. Você vai fazer todo dia na primeira semana. Aí na segunda semana você já vai matar 1, 2, na terceira semana você já está de volta àquela tua rotina de 2 vezes por semana, até a hora que você não está fazendo mais nada. Então se você não faz nada, coloca esse um mínimo. Não faço nada, 2 vezes por semana é melhor. Pequenas metas. Exato. Eu sempre... Pode falar. Eu sempre falo que a rotina ela tem que ser possível e viável para quem está buscando. Então, assim, não adianta você querer a rotina de um atleta ou de um triatleta que já está nessa vida há muito tempo, ou a rotina de uma pessoa que é autônoma, se você é CLT, tem horário para entrar. Então, tudo vai depender do que se encaixa na sua vida, na sua rotina. Individualizado, é isso? Tem que ser individualizado. Então, você pode se inspirar em pessoas e não copiar pessoas. Então, esse é um ponto muito importante, justamente para conseguir fazer de forma viável para você, do jeito que se encaixa na sua vida. Então, o que ele falou é muito, muito importante. É o que você busca. E aos poucos você vai aumentando isso. Aos poucos, então a primeira dica é escolher o que você gosta. Isso. Né? Fazer um esporte que você goste. Não é, olha, eu não gosto de correr. Então, não busque... Hoje em dia a moda é o beach tennis, né, gente? Exato, os esportes de areia. Eu gosto. Eu nunca fiz. Então, experimente esportes, né? E isso é o princípio do exercício quando a gente fala da educação física na infância. Por que na infância, na educação física, a criança ela tem contato com todas as modalidades? Para ela escolher o que ela gosta. Para ela se identificar com alguma modalidade, 2, 3 ali, mas ela precisa ter contato com tudo, né? E a partir disso pode trazer, futuramente, uma nova paixão. Sim, então certamente um adulto ele teve contato já na escola ou, enfim, depois da escola, com várias modalidades. Então escolha uma modalidade que você goste e comece aos poucos, devagar. O importante é você ter constância, é você ter toda a semana aquilo acontecendo da mesma forma. Não adianta você ter 5 dias essa semana e 2 dias semana que vem, 1 dia na próxima. A gente precisa de constância, tá? Porque a constância é o que gera hábito. E mudar hábito é muito difícil, né? E criar novos hábitos é muito difícil. Nesse sentido, até eu indico muito que a pessoa às vezes fala assim, eu faço 1 hora 2 vezes na semana. Eu falo, não é o suficiente para você criar um novo hábito. Se você me der 15, 20 minutos por dia de uma atividade muito bem feita, mesmo que seja um exercício funcional, uma corrida um pouquinho mais forte, ou então uma bike um pouquinho mais forte, aquele aerobike, que hoje em dia tem bastante em academias também. Se você me der isso todos os dias, acaba sendo mais efetivo do que 1 hora 2 vezes na semana. E você fala, são só 15 minutos. Gente, a gente perde 15 minutos mexendo no celular.
E faz todo sentido, né? Porque 2 vezes por semana, como você disse, quebra, né? A gente não consegue, de fato, Não inserir na consegue rotina. pegar essa constância que ele tá tanto falando. E é exatamente São isso, o corpo vai estratégias, sentindo né? falta, né? Estratégia É, que o Nicastro trouxe. Antes feito, Do que né? perfeito. São estratégias, Exatamente. você precisa entender o que funciona melhor para você. Então, o mindset, como é que ele funciona? Indo 15 vezes, 15 minutos, todo dia, legal? Ah, legal, porque eu não gosto de exercício. Tem gente que fala isso, né? Eu não gosto de exercício. Quantos? Não gosto de fazer esporte, né? E você sabe que essa coisa do exercício e esporte se confundem muito hoje em dia, porque são coisas diferentes, né? Porque o esporte é a modalidade esportiva que você escolheu. Quando você fala assim, o que você faz de atividade física? A pessoa fala, eu não gosto de academia. Eu falei, mas olha só, não existe só academia. Tem outros tantos esportes que hoje em dia você pode praticar. Então você começa pelo que você gosta. Depois você vai se encantando, Que vai se vão apaixonando. promover saúde. Exatamente. E nessa questão aí, voltando um pouquinho para a prática esportiva, o que vocês sugerem, que vocês trazem aí de estratégia também na prática clínica para melhorar essa performance? Algumas pequenas dicas de tantas. Bom, para você fazer... Quando a gente fala de performance, a gente já está falando de um pouquinho a mais, né? Exato. Não é só ir lá e fazer... Mudando um pouco E agora. ter a constância. A gente está falando de buscar alguma coisa dentro da modalidade. Bom, primeiro que você já vai ter que estar com uma constância legal, você já vai ter que ser minimamente organizado para que aquilo aconteça, tá? Performance é sinônimo de base energética, então você precisa ter uma boa energia para treinar, recuperação também, descanso, também são as grandes bases ali que a gente fala do rendimento. O mínimo, né, que a gente precisa ter é a energia, a Uma pessoa recuperação e descanso. disciplinada. Exato. Disciplina e liberdade, gente. Esse é um ponto muito importante. E as pessoas não veem dessa Não forma. vem dessa Não. forma. A gente Disciplina e precisa liberdade. sempre ter isso em mente, né? Porque, de fato, disciplina é liberdade, né? E a gente precisa inserir para melhorar realmente o estilo de vida nosso, né? E vai ter uma resposta, porque tem muita gente... Hoje, eu acho que o que vocês mais escutam no consultório é tô cansado, não tenho disposição, né? E aí, colocando atividade física, isso se transforma, né? Rendimento não é uma dieta, rendimento não é um treino, não é uma noite. Rendimento é esporte. E esporte, ele é uma ciência multidisciplinar. Eu costumo dizer que, com todo respeito, mas o nutricionista que trabalha no consultório sozinho, atrás da mesa dele ali, entregando dieta e pesando, medindo e vendo exame de sangue, ele não trabalha com esporte. Ele trabalha com saúde, ele trabalha com qualidade de vida, ele trabalha com estética. Esporte é outra coisa. Esporte a gente não vê o resultado no consultório. A gente vê o resultado fora do consultório. Então, a gente é obrigado, é obrigatório isso, não é uma condicional. A gente precisa ter interação com o médico do esporte, com o fisiologista, com o treinador, com o fisioterapeuta, com o ortopedista, porque essa pessoa vai sentir um desconforto, ela vai ter que visitar um terapeuta durante um ciclo de um triatlon, de uma maratona, ela vai ter uma dorzinha na banda ali no joelho, ela vai ter que ir lá na fisio ver o que é, e isso vai impactar na mudança da dieta dela, então tem que se falar fisioterapeuta e nutricionista. Então, esporte é um acompanhamento multidisciplinar, tá? Então, se a pessoa quer rendimento, ela tem que saber que, primeiro, ela não está ali por causa de uma dieta ou por causa de um treino, ela está ali para ter um acompanhamento multidisciplinar, mínimo, médico, nutricionista, fisioterapeuta e um treinador, é o que ela precisa. Aí ela vai começar a adequar esses pilares aos poucos, tá? E quem adequa não é ela, somos nós. Né? E a gente tem que se falar ali para fazer a coisa acontecer. Então, rendimento esportivo é muito mais do que você acordar cedo e treinar. É você entender que você está sendo acompanhado por uma equipe e que essa equipe está ali para te assessorar nas diversas fases de treino, porque você não vai ter uma fase só. Rendimento é uma oscilação que acontece o ano inteiro. Tem dias que você vai estar bem, tem dias que você não vai estar, tem dias que você vai treinar mais, tem dias que você vai treinar menos. Perfeito. E aí, pensando nessa questão de alimentação e suplementação, que é uma dúvida, com certeza, na primeira pergunta, né? O que eu vou comer, o que eu vou suplementar? A gente sabe que as modalidades esportivas, elas têm as suas particularidades, mas eu queria saber, né, um básico, o que a gente pode falar em relação à alimentação e suplementação? Em termos de alimentação, vai muito depender do que essa pessoa já faz dentro da rotina dela. Então, que horas que ela vai fazer atividade física? Tem um ponto que é muito importante, que a pessoa já tem que chegar pra gente com a rotina mais ou menos desenhada, porque a gente não manda a rotina, a gente não desenha a rotina da pessoa. A gente, teoricamente, fala, olha, o melhor
a ser feito dentro dessa rotina é tal coisa, né? Porque a rotina, de novo, tem que ser viável para a pessoa que está vindo buscar ajuda. Então, vai tudo depender da forma como ele desenhar o dia dele. Então, se ele vai treinar depois do almoço, teoricamente, o almoço já pode ser considerado um pré-treino. Então, se ele vai acordar às 5 da manhã, ele vai tolerar a comida, será que, de repente, não é alguma coisa líquida, mais viável, né? Em vez de alguma coisa mastigável, porque às vezes as pessoas não querem nada muito doce, ou então não conseguem comer, não conseguem mastigar, tá muito cedo. Então, qual é a estratégia que você vai usar? De repente, dá para fazer um carboloading na noite anterior, porque ele acorda muito cedo, acorda às 4 da manhã para fazer pedal e não consegue. Fala pra gente um pouquinho o que é o carboloading. Desculpa, o carboloading. Carboloading a gente chama de carregamento de carboidratos. Então, você faz uma refeição com mais carboidratos noturna, para que durante a noite a reserva de glicogênio dessa pessoa aumente, para que ela tenha condição de ter energia no dia seguinte, pela manhã, para treinar. Mas isso é uma estratégia, né? Entre tantas outras. Que a gente vai entender se vai caber. E o glicogênio é o carboidrato que tá... O glicogênio é a reserva de energia dentro do músculo, vamos dizer assim. Acho que essa pergunta é legal e a gente pode voltar lá naquela primeira. Qual que é a diferença de esportista e atleta? Porque a atenção e o cuidado que você vai dar para a alimentação é diferente. A periodização que você faz, toda a parte técnica da alimentação ali é diferente. Se você está falando de um esportista que está começando a ir para academia agora, quer emagrecer, você vai mexer em partes qualitativas da dieta dele. Você vai falar para ele, olha, você precisa comer melhor. Tá? Então vamos substituir isso, vamos ter regra, vamos fracionar, vamos ter horário. E a quantidade? A quantidade é importante, mas não agora. Talvez não agora, talvez sim, talvez não. Mas você precisa mexer na base dele primeiro. Se você está falando de um alto rendimento, você não está falando só de qualidade nem de quantidade, você está falando de estratégia. Aí é completamente diferente. Aí quem manda não somos nós, quem manda é o treinamento. Aí o treinamento vai chegar para mim e vai falar, olha, ele vai fazer um ciclo de tantas semanas onde ele vai fazer isso. Então vamos adequar a dieta para isso. Aí vem posicionamento de nutriente, horário, timing, tudo mais, que é alguma coisa que a gente não vai fazer nunca com o esportista. Sim. Não precisa fazer isso. A alimentação para ele é mais simples, é mais dia a dia ali. É mais seguir aquela pessoa, entender as dificuldades que ela está tendo e acompanhar ela. Porque o nutricionista hoje que só entrega dieta, ele está morto hoje, né? A partir do momento que uma pessoa me procura, ela entregou o dia inteiro dela na minha mão. E ela falou, olha, eu como desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, estou te dando o meu dia. Então eu estou organizando o dia inteiro dela. Isso impacta em organizar dentro, fora de casa, trabalho, na rua, família, a gente mexe com tudo. Tudo mesmo. Quando vem uma pessoa de alto rendimento e busca isso, a gente está preocupado com isso? Sim, mas menos. A gente está mais preocupado em ver a coisa acontecer, falar, você precisa fazer isso nesse horário, nessa quantidade, dessa forma, do que entender se ele está conseguindo fazer as coisas ou não. Tem um ponto importante também que ele falou agora, é que a pessoa que vem para alto rendimento, você manda, ele faz. Sim. Você fala, só explicar, faz isso, que as coisas vão melhorar para você. Caxias. Sim. Tem uma frase clássica do pessoal do fisiculturismo que fala que atleta não é pago para treinar, que atleta é pago para comer, porque todos treinam. E comer é um serviço que demanda demais. Treinar, eu sempre falo isso, treinar é aquela hora do teu dia. Você reserva aquela hora para aquilo. Você vai naquele lugar, você muitas vezes tem um treinador do teu lado te corrigindo, é uma fatia do teu dia. Isso é o treino. Comer o dia inteiro. E eu não estou do lado. E eu não consigo te corrigir na hora. Então a gente fala que a alimentação foi feita para dar errado. Porque é tanta variável que interfere, é tanta variável, além das coisas emocionais, rotina, etc. O treino é uma fatia do dia, a alimentação é o dia todo. Legal, a gente falou de alimentação, suplementos. Tem aí alguma coisa que a gente consegue falar, desenhar para essa pessoa? Para os praticantes de atividade física, muitas vezes a gente não precisa de suplementos, né? A gente pode melhorar a qualidade de vida, diminuir ali, melhorar uma desbiose que ele possa ter através da suplementação, né? Pode colocar um ômega 3, que é anti-inflamatório, pode pensar em, de repente, um colágeno tipo 2, se estiver acima do peso, já ajuda a reduzir dores nas articulações em função do alto peso, para ele ir se sentindo um pouco mais confortável para ir praticando as atividades físicas, né? Mas para termos de rendimento de atleta, aí a gente tem inúmeros fatores, um universo de coisas que a gente pode
utilizar para melhorar a performance desse Eu acho que vai nessa mesma Atleta. linha do, Da mesma. do amador e do alto rendimento, né? E é encaixar na rotina, né? Como vocês falaram. Às vezes é difícil compor um café da manhã com um aporte proteico, um lanche da tarde. A gente pode colocar um whey protein, Até por né? essa rotina, né? Ela que acaba Quando sendo a gente muito tá mais pesada. líquido, né? Que eu falei, assim, às vezes a pessoa Isso. acorda muito cedo e não consegue comer alguma coisa, mas de Eu já repente tomei batendo... muitas vezes whey de manhã, ou às vezes à noite também, porque a rotina é muito intensa. Muitos Sim. pacientes no meu consultório mesmo acabavam não conseguindo jantar e complementavam, então, a alimentação no pós-treino. Então... É, e como você falou, às vezes também o carboidrato na forma de Tem suplemento, como né? fazer. Na rotina agitada, acaba sendo... É muito individualizado, né? A gente tem que analisar caso a caso, Essa paciente por palavra, paciente. individualizado. Individualização, sempre. E uma outra questão que eu acho que tem muita gente com dúvida, que também acabam desistindo muito no meio do caminho, é aquelas dores incessantes no começo do treino. Então, o pessoal vai começar a treinar, faz 4 dias, 5 dias, morre de dor e depois não volta mais. O que fazer, gente? Na verdade, constância, né, Nicastro? Que a gente estava falando hoje. Só voltando nessa do suplemento, só um ponto legal. Perfeito. O que vocês falaram é legal. Essa questão, eu não consigo comer, eu suplemento no lugar. Isso é legal a gente entender. Que o suplemento ele pode ter basicamente 2 frentes de ação. Ele pode ser um ergogênico, que é um suplemento que vai te melhorar desempenho, mas ele vai fazer aquilo que a alimentação não consegue fazer. Tá? Vamos dar um exemplo aqui para o pessoal. Creatina. Creatina é um suplemento ergogênico, bem evidenciado, que aumenta a força. Ah, mas eu não consigo creatina na alimentação? Consegue, mas você vai ter que ingerir quilos e quilos de carne para conseguir aquele medidorzinho de creatina. Isso implica em calorias e mais calorias, ou seja, você vai interferir na dieta. Então você opta por um suplemento para não mexer na dieta e isso vai te dar um efeito que a dieta não te daria. Isso é ergogênico, isso a gente busca, como ela falou, mas como o objetivo é performance, rendimento. Pode ser amador, pode ser profissional, Sim. não importa, mas a gente usa com finalidade ergogênica. Outra coisa é a organização. O suplemento te ajudar a organizar a dieta, né? Então é isso que vocês falaram. Olha, eu não consigo comer proteína às 3 horas da tarde porque eu não consigo levar uma marmita para eu comer. Legal, então a gente tem barras, a gente tem proteínas em pó, então isso vai ajudar. É a mesma coisa? Não é, mas vai tapar um buraco ali e de certa forma vai ajudar, tá? Então a pessoa tem que pensar assim, por que eu preciso do suplemento? É para ajudar a me organizar ou porque eu estou buscando um rendimento? Mas eu sou uma pessoa de rendimento mesmo? Eu preciso já desse suplemento, E é né? muito comum, né? As pessoas chegarem, mas você não vai me passar suplemento nenhum. Aí a gente fala, nossa, vamos começar pelo básico, que o básico funciona, né? E aí Exato. organiza tudo e vai introduzindo aos poucos, às vezes até como um substituto de uma refeição, ou para ajudar nessa questão de se alimentar muito cedo, ou chegar em casa muito tarde, dependendo do que fizer de atividade física, se não conseguir complementar de acordo com a rotina da pessoa, aí acaba incluindo. Você perguntou das dores, né? Vou fazer uma analogia. Quando nós começamos a mudar, não vou nem falar de fazer dieta, vamos falar de reorganizar a alimentação, tá? Organizá-la de uma maneira diferente. O que a gente mais escuta na primeira semana das pessoas? Queixas, desconfortos. Olha, é muita comida, eu tô com fome. Olha, isso aqui é difícil de fazer, isso aqui eu não consigo, à noite eu tô chegando assim. Ah, eu acordo de manhã. Isso são desconfortos, porque você mexeu na zona de conforto daquela pessoa. Ela tinha um padrão alimentar, você mexeu em alguma coisa ali, isso trouxe algum desconforto. Quando ela vem falando para você, é muita comida, é pouca comida, a gente muda a dieta? Não. A gente fala, não, olha, você está na primeira semana. Isso é desconforto. É normal, que não pode virar uma queixa, você ficar carregando isso ao longo do tempo. Dor muscular é a mesma coisa. A partir do momento que você começa a se propor a fazer alguma atividade, você vai ter desconforto. É a mesma coisa. Você para de fazer? Não tem que parar. Você tem que continuar de uma maneira adequada aquilo para que você não se machuque, né? Uma coisa é você ter uma dor muscular desencadeada por um processo de treinamento. Normal. E precisa acontecer. É parte da adaptação. Assim como a dieta vai gerar desconforto também. É normal. Quando eu peço para uma pessoa mudar o horário de sono dela ou dormir mais cedo, é legal no começo? Não é. Qualquer mudança de hábito, ela traz desconforto. E a dor muscular, não lesão, tá? A gente está falando de dor muscular. Primeiramente, dor muscular. Ela é um desconforto desencadeado pelo treinamento e é normal. E cada vez que ela
mexer em alguma variável do treino, cada vez que ela mexer na dieta, ela vai ter um novo desconforto. E ela tem que continuar lidando com o desconforto. Isso é esporte, é você saber lidar com desconfortos. A grande verdade é que atualmente está todo mundo muito mimado, né? Ninguém quer viver fora da zona de conforto. Então o que a gente tem que aprender, na verdade, é se a gente quiser parar de recomeçar, é só não desistir mais. Então, assim, vai doer, é isso mesmo, faz parte do processo, né? Então, é a mesma coisa quando a lagarta vira borboleta, né? Sair daquele casulo é um processo difícil, mas é importante para que ela tenha as asas fortes para conseguir voar por aí. Então, é mesmo ponto. A gente tem que entender que tudo faz parte do processo e educar o paciente a isso, né? Que às vezes eles só querem o resultado e não querem passar pelo processo, né? Mas não existe atalho. E aproveitando o gancho, Nicastro, o outro quadrante, agora numa lesão, alimentação, suplementos, como eu contribuo? Eles podem ajudar de maneira preventiva, primeiramente de maneira preventiva, mas a gente costuma dizer que suplementos aquele clichê, né? É a cereja do bolo, né? Olha o tamanho do bolo, olha o tamanho da cereja. Então, para a cereja funcionar, precisa ter um bolo, né? Então, eles são preventivos. Eles podem ajudar, sim, desde que você tenha uma boa base alimentar, uma boa periodização de treino, eles podem ajudar. A gente está falando, quando a gente fala de prevenção de lesão, ao contrário do que muita gente pensa, de falar só anti-inflamatórios, não, a gente está falando do processo de recuperação muscular. Tá? Muito bom. Recuperação muscular. A gente está falando de não falhar ali. E não só na recuperação, mas você está falando de não falhar também no fornecimento de energia. Imagina que vocês falaram do glicogênio muscular, vocês foram mais técnicos aí do que eu. Imagina que você tem a tua reserva de energia baixa e você submete o teu músculo a um esforço que ele não pode cumprir porque ele está com baixa de energia. Qual que é a tendência com o tempo? Ele se desgastar e, obviamente, você pode ter uma lesão por falta de energia. Pode. Isso acontece. Então, primeiro, muito. Muito. Até porque hoje em dia as pessoas fazem dieta da cabeça delas, né? Isso mesmo, né? Então, acho que grande parte do pessoal que chega no consultório de vocês vão em busca, acho que, de 2 pontos principais. Emagrecimento, né? A qualquer custo, né? E já chegam carbofóbicos. Carbofóbicos, e aí vocês falaram que isso é um problema, de fato, que a gente precisa resolver, né? A falta de energia aí. E outra questão que é o ganho da massa muscular, né? Todo mundo quer ganhar massa muscular. Dá para conciliar esses 2 desejos? Como que funciona isso na prática? Teoricamente, né? São dietas e estratégias completamente distintas. Para você ter ganho de massa muscular, você precisa de um superávit calórico para que sobre energia, para que o seu corpo tenha condição de criar músculos. E o déficit calórico vai gerar o processo de emagrecimento. Então, superávit é aumento, você vai comer além das suas necessidades calóricas. Comer mais do que você gasta. Comer mais do que você gasta para que você possa sobrar alguma coisa para esse músculo se desenvolver. Fora todas as condições de sono, né, de estresse, tudo isso influencia. Os pilares que o Nicastro E o treinamento também adequado, tudo isso influencia. Para o emagrecimento, a estratégia é diferente, né? A gente faz um déficit calórico. Desculpa. A gente diminui a quantidade de calorias ofertada abaixo do que a pessoa gasta para que gere esse débito, né? Para que ela consiga usar a própria reserva energética para emagrecer. Então, são estratégias concorrentes. Porém, na prática, a gente vê ali, às vezes, uma pessoa muito sedentária que começou a fazer atividade física, ela emagrece e aumenta um pouquinho a quantidade de massa magra do exame físico dela. Tem uma explicação para isso. Assim. Então, num primeiro momento, é isso. É possível, sim, num primeiro momento. E 99% das pessoas que voltam na segunda consulta, no retorno, enfim, como vocês quiserem chamar, e realmente tem alguma evolução, elas mostram isso. O peso altera muito pouco, ou altera 1 quilo para mais, 1 quilo para menos, mas ela perde gordura e ganha massa magra, independente do que ela esteja fazendo, tá? Se ela esteja em processo de emagrecimento, em processo de performance, processo de ganho de massa muscular. Mas por que isso acontece? Imagina que quando você organiza a alimentação de alguém, você está organizando um telefone sem fio. As refeições, elas precisam conversar uma com as outras. Com certeza. Então, aquelas pessoas que fazem de manhã, eu vou de manhã na padaria, eu tomo com um café com leite e um pão na chapa. Aí eu almoço salada com grelhado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O metabolismo dela vai ficar uma confusão.
toda. Quando você organiza as refeições dela, o que você está fazendo? Você está organizando o metabolismo dela. Você está organizando toda a sinalização que ela tem ao longo do dia. Se estava bagunçado, quando você organiza, nessa história todo mundo se dá bem. Então ela perde gordura, ela ganha massa muscular, o intestino melhora, o humor, fome, saciedade, sono, etc. Isso é arrumar a casa. Primeiro você arruma a casa para depois você decorar. Primeiro você limpa ela para depois colocar o quadro. Então, você quer emagrecer, você quer ganhar massa... Tá, mas quão desorganizado você está hoje? Isso os exames mostram, o próprio hábito dela mostra, as queixas que ela apresenta. Então, primeiro arruma a casa. Então, no primeiro momento, sim. É o que o pessoal fala de trocar. Ninguém troca músculo por gordura. Isso não existe. Tá? Não existe essa troca. Não dá para fazer conversão de um ao outro. Mas você arrumando a casa, essas coisas acontecem. Com a casa organizada, aí você tem que direcionar a conduta. Aí as coisas não vão ficar acontecendo da mesma forma para sempre. Não é toda vez que você vai vir aqui, você vai ver sua gordura cair e teu músculo aumentar. Não é sempre. Isso também é importante, só pra gente frisar, por isso que é um acompanhamento. Exato. Né? Eu acho que é um alinhamento de expectativas também, né? Mas é um acompanhamento justamente porque numa primeira consulta é muito difícil você educar seu paciente para tudo isso que a gente está conversando aqui. Então é um acompanhamento, você vai vindo, a gente vai vendo, a gente vai mudando de acordo com o que você está apresentando. Eu acho que também é importante a gente frisar que é uma coisa mais a longo prazo, né? É por isso que a gente não entrega dieta. Eu falo que não entrego dieta, eu entrego planejamento. Isso. Falo, olha, isso que a gente vai precisar fazer, isso que você quer, a gente vai precisar fazer da seguinte forma. Você precisa voltar aqui, eu preciso de exame aqui, eu preciso te acompanhar, vou te mandar mensagem aqui. É planejamento. Perfeito. E aí, quando a gente pensa, né, Lu, nessa questão do desempenho esportivo, será que tem alguma relação do desempenho esportivo com o desempenho profissional? Vocês percebem isso do paciente de vocês dentro do consultório? Eu acho que a atividade física, ela gera disciplina, né, em todos os sentidos. Além de melhora de foco, disposição, concentração, né? Então, acho que a atividade física é básico. A gente tem que lembrar que nós somos a espécie Homo sapiens, né? Sapiens, nós somos seres andarilhos. Sim. A gente era obrigado todos os dias a se movimentar para buscar comida. Então, faz parte do nosso DNA ter atividade física todos os dias. Então, se movimentar. Porque para você cavar um buraco, para você encontrar insetos, sementes, você precisava se mexer. Para você subir numa árvore para buscar uma fruta, você precisava se mexer, você precisava da força. Para você correr de algum bicho que queira te pegar, você tem que, né, ter velocidade, você tem que ir atrás, sair correndo. Então, não tem como você se manter sedentário, né? Não é saudável para o nosso DNA. E eu sempre falo assim, olha, eu sei que a notícia não é muito boa para o sedentário que chega aqui, eu quero começar a praticar atividade física, mas eu não gosto de nada, tô com preguiça. Eu sei, faz parte, né, da saída da zona de conforto. Sim. Porém, é muito importante a gente entender que é necessário fazer atividade física para viver bem, né? Então, faz parte do tripé da longevidade saudável. Então, é muito, muito importante, de fato, tanto atrelado não só a trabalho, a rendimento, né, a performar melhor cognitivamente, mas também para qualidade de vida de uma forma geral, né, como um todo, melhora de humor, né? Fora que é muito legal você sair, se divertir, fazendo atividade física com outras pessoas, você encontrar pessoas na mesma vibe que você, acho que melhora até a energia do seu dia. Legal. E aí, gente, queria dar uma dica para vocês. O nosso patrocinador Vitafor Nutrientes está disponibilizando através do QR Code aqui embaixo 15% de desconto na compra de todos os produtos lá no site da Vitafor. Imperdível, hein? Imperdível. E agora chegamos a um momento muito bacana que eu gostaria de fazer com vocês. É o momento Inspire e Respire, tá bom, gente? Então, eu vou perguntar pra vocês me respondem de uma forma que tocar no coração, tá bom? Então, o que impulsiona... Pergunto pra você primeiro e depois pra você, tá bom, Castro? O que te impulsiona a ir ainda mais longe no esporte e na vida? Acho que é superação. Quando você sente aquele vazio, o que te nutre? Nossa, eu acho que olhar para trás. Muito bom. Olhar para trás e ver tudo que eu já passei para chegar até aqui. Eu acho que é isso que me motiva todo dia. Minha missão como nutricionista é? Melhorar a vida das pessoas de alguma forma. Ser apaixonado por esporte significa? Significa
gostar de cuidar de pessoas. Superação de obstáculos para você significa? Ser melhor do que eu mesma e não competir com ninguém. Muito lindo, né? Maravilhoso. Bom. E agora, né, Lu? A gente tem um momento aqui muito especial. A Vitafor Nutrientes, nosso patrocinador, adora mimar os nossos convidados, certeza. né? E a gente trouxe alguns mimos pra vocês. Muito obrigada. Chave. Com certeza. Eu quero ver o que vocês ganharam. Queremos, né, lá? Com certeza. Vou abrir aqui o espaço para a câmera pegar ali, né? A Vitafor sempre mima a gente demais. Vamos Sei. lá. A gente adora, né? Vamos lá. Uau! Bom, eu tenho uma coleção de canecas. Você sabia? Sério, Lá cara? no consultório. Tem uma coleção de canecas no consultório. Essa aqui vai ficar Vai ficar lá. guardada O na frente. lançamento. Exato. Olha, gente, Olha. lançamento. Que colostro. Maravilhoso esse produto. Recuperação muscular, imunidade, Colosfor. Colosfor, muito bom. É muito importante para o nutricionista saber prescrever esse suplemento também. É um suplemento super premium. V4 Ultra, tá? Pré-treino novo, né? Da Vitafor. Bem legal. A gente trabalhou esse produto durante um tempo, né? A gente fez bastante comunicação com ele. Bem interessante. Muito legal. Gel de carboidrato, para maratonista que habita em mim, agradece. Muito obrigada. Boa. E a garrafinha para se Vários hidratar. mimos, tá? Né? Se hidratar, exato. Eu já ia Muito perguntar legal. se eu podia levar embora essa aqui. Ganhei a minha. Não, eu Pessoal, esse bate-papo foi tão gostoso, né? E a gente queria encontrar. Como que a gente faz para encontrá-los aí nas redes sociais? Enfim, deixe os seus contatos. Fiquem à vontade. Nicastro, você quer começar? Pode ser. Bom, acho que o Instagram hoje, né? Acho que é a forma mais É. fácil, né? Ali a gente consegue concentrar tudo. Então, meu Instagram é @nicastro, meu sobrenome é H de Humberto, Nicastro H. Então, lá vocês têm acesso a tudo. Curso, evento, conteúdo, tudo lá. Vai lá no Instagram, que acho que é mais fácil, tá tudo lá dentro. Eu tenho, na verdade, 3 linhas de trabalho, né? Então, a primeira, minha principal é o @SamaraPlantsNutri, que é onde todo mundo me encontra fácil. Mas tem o Eleva Nutri, que é a mentoria para nutricionistas, para consultório de sucesso. E o Leve para Sempre, que é Sou Leve para Sempre, para falar sobre os podcasts que são muito motivacionais, muito relacionados com as alterações de hábitos e mudanças de mindset. Quero agradecer, então, nossos profissionais tão renomados que fizeram parte do nosso VitaCast. Nosso VitaCast fica por aqui. Toda terça-feira um novo episódio no canal. Se inscreva, não esqueça de ativar o sininho, né, lá? Não esqueça. Comente, curta e compartilhe para você ficar por dentro de todas as novidades. Vem viver bem!